Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Podem continuar torcendo contra. Não, eu até gosto. Torçam contra. Michael! Bora! O Vasco é pra quem acredita, vamos! Eu sou vascaíno antes de ser presidente do Vasco. Que fique muito claro para alguns oportunistas. Eu sou vascaíno e todas as ações que estão sendo tomadas é por proteção a você, torcedor. Porque eu sei o bem que eu quero fazer ao Vasco. Não vai pegar. Eu defendo o Vasco. Todas as vezes que ele me citar ou citar o Vasco, ele vai ter uma resposta à altura. Campos com vitória vascaína, tenta o arremesso para 3 no estouro do Marquinhos. Bom dia, meus amigos e minhas amigas, salve, salve, um casaca no coração de cada um de vocês. Estamos começando mais um Madruga Vasco, mais um vídeo na programação do nosso canal. Logo de cara, eu já peço que o nosso bom e Senhor Jesus possa nos abençoar, respeitando o seu credo, sua crença, sua religião, independentemente de qualquer coisa. Tudo de bom para vocês nessa quarta-feira, dia 16 de outubro de 2024. Quarta-feira a qual o nosso gigante da colina, o legítimo, verdadeiro clube do povo, entrará em campo logo mais às 21h45, 9h45 da noite, pelo Campeonato Brasileiro, lá na cidade de Campinas, diante a equipe do São Paulo, o tricolor paulista. O São Paulo que vem desfalcado para essa partida e o Vasco que vem buscando se reencontrar com a vitória. Vamos falar, é claro, desse assunto, vamos falar também de uma vitória interessante, importante do nosso R10 Score Vasco da Gama, se tratando do Novo Basquete Brasil, na noite de ontem. Vamos falar também sobre a nova Colina de São Januário e sobre mercado da bola. Isso mesmo, mercado da bola. As polêmicas, né? Ontem, no nosso vídeo de ontem, no nosso Expresso News, tratamos de algumas polêmicas aqui. Tá curioso? Não assistiu? Volta lá, dá essa moral para o amigo, assiste o nosso vídeo de ontem à noite, ficou bem legal, né? Tem alguns amigos que falam que eu bato boca, que eu fico discutindo. Gente, eu não bato boca com ninguém, meu canal é de opinião. Meu canal é de opinião, eu trago a notícia e logo em sequência eu dou a opinião. E sempre visando, não é o like, não é a curtida, não é a like, curtida é a mesma coisa, né? Não é o like, não é a visualização, não é o compartilhamento, não é a inscrição. É claro, isso tudo é consequência de um bom ou mau trabalho que eu venha eventualmente a fazer. Mas eu viso única e exclusivamente é falar do nosso clube de regatas Vasco da Gama. E existem alguns assuntos que a gente tem que abordar, a gente tem que falar. E uma coisa que não tem no meu canal é muro. O meu canal é justamente um canal de opinião. E uma opinião de um torcedor do Vasco da Gama, porque eu sou muito bacalhau, assim como vocês também são. Então, meus amigos, dito isso, vem comigo, tá começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então é o seguinte, logo de cara dando início ao nosso vídeo, nosso conteúdo nessa manhã de quarta-feira. Gente, parece que não, né? Parece que demorou muito, mas chegou, né? Chegou, já estamos na quarta-feira, hoje à noite tem Vascão, tem Bacalhau, porque já é um esquenta, já é um preparativo para preparar o nosso psicológico, a nossa alma para o nosso gigante que vai entrar em campo no próximo sábado na partida decisiva, no jogo mais decisivo do nosso gigante na última década, tranquilamente, que é claro que eu estou falando da semifinal da Copa do Brasil. Então, meus queridos, olha só, antes de começar a falar do basquetebol, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe também o link do nosso vídeo, é muito importante, nos ajude, meus queridos. Quer continuar me ajudando também? Toda vez que aparecer um anúncio na sua tela, deixa o anúncio correr, isso ajuda o nosso canal a gerar receita. Se torne membro também do nosso canal, R$2 só por mês, você já consegue se tornar membro. Tem muitos amigos que estão falando, Álvaro, eu não consigo me tornar membro porque tá dando problema, tá dando erro. O conselho que eu dou para vocês vai no Play Store,
baixa a carteira digital do PayPal, faz o seu cadastro do seu cartão de crédito ali através do PayPal e aí sim você entra aqui no YouTube e se torna membro do nosso canal. Tem um botão escrito aqui embaixo, escrito Seja Membro. Clica nesse botão, só seguir todos os trâmites que o YouTube te indica que você vai conseguir dar essa força aqui para o amigo, R$2 por mês, para ajudar a manter o nosso canal de pé. Lembrando que nós somos um canal aqui que trabalhamos todo santo dia, né? Para a graça do nosso bom Senhor Jesus, todos os dias estamos aqui trabalhando. Eu coloco 2 vídeos por dia de segunda a sexta-feira, que é o nosso Expresso News, no fim da tarde, para o início da noite, às vezes no meio da noite, dependendo ali da minha disponibilidade, também da notícia do horário que sai, e sempre aqui na madrugada, 1, 2, 3, 4, 5, talvez 6, 7 da manhã, sempre na parte da manhãzinha, nas primeiras horas do dia, o nosso Madruga Vasco. Então, vem comigo que está começando. Agora é o seguinte, se tratando do nosso R10 Score, Vasco da Gama, a bola subiu ontem à noite, a bola subiu e deu Vascão, deu bacalhau, né? O nosso Vasco venceu a equipe do São José jogando fora de casa pelo placar de 68-59, foram 9 pontos de diferença, né? Então o Vasco deu uma recuperada, né? O Vasco que perdeu justamente na primeira rodada para o Urubu, para o nosso maior rival Flamengo, aqui no Rio, no Tijuca Tênis Clube, justamente por 9 pontos, na ocasião foi 59-50, né? E dessa vez o nosso R10 Score Vasco da Gama venceu a equipe do São José. Vocês estão acompanhando aí o Marquinhos? É o Marquinhos que meteu essa cesta no apagar das luzes, cesta de 3, ó. Foi, ó. Só que no futebol não é assim, né? Aquele chuá, né? O famoso chuá, né? Que a bola passa na rede ali, ó. Meus amigos, isso aí, então, ótima notícia. Eu particularmente estou muito feliz porque fiquei muito chateado na derrota para o Flamengo, não só por perder para o Flamengo, isso aí a gente sempre fica chateado, seja até no Paroímpa, mas pela forma que foi, o Vasco muito mal, errando muito, a transição lenta, né? Quando chegava no último terço da quadra, demorava muito para finalizar a jogada, para arremessar, né? Ali na cesta do adversário. Já nessa partida diante o São José foi bom, hein? Diante o São José fora de casa, que é um fator preponderante, nosso R10 Score conseguiu aí dar a volta por cima e se reencontrar com a vitória. Portanto, meus parabéns aos nossos atletas, segunda rodada do Novo Basquete Brasil, uma derrota e uma vitória. Meus amigos, agora eu quero falar com vocês, se tratando de vitória, o nosso time de futebol tem que se reencontrar com a vitória, né? O nosso clube de regatas Vasco da Gama já vem aí há mais de 40 dias sem vencer, entre empates e derrotas, empates amargos, derrotas mais amargas ainda. Nós precisamos nos reencontrar com a vitória, sobretudo para nos dar tranquilidade, para a gente mais uma vez colar no Galo Mineiro, que hoje o Atlético é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro, o Vasco é o 10º, porém, todavia, entretanto, o Atlético venceu um jogo a menos que tinha no seu calendário, com isso eles já chegaram na casa de 40 pontos, né? E o Vasco ainda segue com 37. Seria muito importante se a gente conseguisse vencer hoje da equipe do São Paulo, vencer a equipe do São Paulo, melhor dizendo, porque aí, além da gente ficar tranquilo em relação à zona da degola, a gente consegue sonhar com algo a mais, quem sabe, quiçá, talvez, numa competição internacional. Ô Álvaro, você tá ficando doido, meu amigo, como é que o Vasco vai jogar competição internacional, né? Gente, é o seguinte, hoje a pré-Libertadores é até o G6, é até a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Porém, todavia, entretanto, novamente, se o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana forem times brasileiros, que nós temos times brasileiros nas retas finais das respectivas competições, o Vasco, por exemplo, pode aí pegar uma 8ª colocação, por que não? Porque um G8 já daria vaga a pré-Libertadores. Sonhar não custa nada, é de graça. Já que tem gente que está sonhando com rebaixamento, que também é de graça sonhar, por que eu não posso sonhar com uma vaguinha numa pré-Libertadores, nem que seja na 8ª colocação? Só que para esse sonho se manter real, para eu não tomar um tapa na cara da vida e acordar para a realidade, o nosso Vasco tem que fazer a parte dele. Vai entrar em campo hoje à noite e temos que vencer, temos que ganhar esse jogo, tá, meus queridos? Só para reiterar, essa partida é 9h45 da noite, com transmissão de TV Globo e Premiere. TV Globo para quase todo o Brasil, Premiere e também Globoplay. Esse jogo acontece na cidade de Campinas, interior paulista, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, tá? Claro, obviamente, mando de campo da equipe tricolor, o São Paulo, tá? E o árbitro para essa partida é o Davi Oliveira Lacerda, tá, gente? Isso mesmo, Davi Oliveira
Lacerda. Agora eu quero que vocês coloquem atenção para vocês acompanharem as possíveis respectivas escalações, tanto de São Paulo quanto do nosso gigante da colina. Então vamos começar pelo time da casa, o mandante, o São Paulo, né? O time 3 vezes campeão mundial, embora seja um rival do nosso Vasco. Nosso Vasco, nós já vencemos o São Paulo aí várias vezes na história, obviamente já perdemos também, só que uma partida mais marcante entre Vasco da Gama e São Paulo foi lá em 1989, onde nós nos sagramos campeões brasileiros, né, dentro do Morumbi, né? E o São Paulo é um time que realmente impõe bastante respeito, tem bastante história, como eu já mencionei, tricampeão mundial, né? É um time aí pesado, camisa pesada, de torcida, de massa, de história. Então, assim, eu respeito todos os times, digamos assim, tá? Mas o São Paulo eu tenho um respeito diferente, tá? Porque realmente, quando se põe na balança, tem um peso diferente, né? Até mesmo pela história recente do clube. Não agora nos últimos anos, mas, por exemplo, ano passado eles ganharam, né, a Copa do Brasil, portanto o São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil, já saiu dessa competição, né, tá disputando aí outra situação. Fato é que o nosso Vasco, ainda nesse ano de 2024, vocês vão se lembrar, quando o Vasco vivia um grande ponto de interrogação, um grande hiato após a saída do treinador português, meu xará, Álvaro Pacheco, né? O Vasco tomou ali aquela paulada para o Urubu, e aí o que aconteceu que o São Paulo veio aqui para o Rio de Janeiro para enfrentar o nosso gigante em São Januário. Na ocasião, Rafael Paiva tinha acabado de assumir o nosso time de forma interina, ele deu ali espaço, né, no time para o garoto JP, deu espaço para o Guilherme Estrela, deu espaço também para o GB, e vocês vão se lembrar, né? O São Paulo abriu o placar com um golaço de André Silva, para não perder o costume, porém, todavia, entretanto, nosso Vascão empatou, virou e goleou. Isso mesmo, né? Foi 4-1 para o Vasco dentro de São Januário. Com isso, o São Paulo vem mordido, São Paulo vem querendo aí, vamos dizer assim, essa vingança, vem querendo aí dar o troco no nosso Vasco. Só que eles têm 5 desfalques para esse jogo, e sem contar que o atacante de lado de campo, Ferreirinha, né, o Ferreira, é dúvida para esse jogo. Os desfalques são os seguintes jogadores: o zagueiro Arboleda, o atacante André Silva, o meia Jamal Willis, né, o volante Bobadilha e o rapaz lá, o Ferrarese. Esses 5 jogadores não jogam essa partida diante do nosso gigante. Então vamos lá para a possível escalação do São Paulo, né? Eles devem vir a campo com Rafael, Rafinha, Sabino e Alan Franco e o Wellington, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, deixa eu ver aqui, Lucas, né? O Lucas Moura, o Wellington Rato e Caleri, né? Essa provável equipe treinada pelo... Equipe foi bom, hein? Equipe, fica de manhã, o tico e teco não bate direito não. É a provável equipe, né? Escalada aí, treinada pelo treinador Luiz Zubeldia, lá no Morumbi eles chamam de Zubeldia e Alegria, né? Gente, brincadeiras à parte, aqui nós temos o nosso Papaiva, o Rafael Paiva, deve vir a campo com força máxima, com aquilo que nós entendemos que pode ser de melhor. É claro que para o torcedor vai ter sempre uma polêmica, né? Vai achar que fulano é melhor que ciclano, vai achar que Beltrano é pior do que Tetatrano, enfim, isso aí eu deixo para vocês, cada um deixar a sua opinião. Fato é que o nosso Vasco deve utilizar aquilo que entende, que nesse momento seria aí uma força máxima. Então a provável equipe do nosso Vasco deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique ou Puma Rodrigues, João Vitor e Maicon na dupla de zaga e Piton na esquerda. Meio campo com Juan Esforza, Hugo Moura, Felipe Coutinho ou Dimitri Payet, e um ataque com Emerson Rodrigues, Maxime Domingues e Pablo Verrete. Eu gostei dessa escalação, particularmente eu daria uma moral aí para o Matheus Carvalho, que eu entendo que ele marca mais, ele transpira mais do que o Juan Esforza. O Juan Esforza tem qualidade com a bola no pé, tem qualidade para sair jogando, mas parece que ele demora, parece que ele só pega no tranco na questão da marcação. Por outro lado, o próprio Esforza tem a qualidade, já meteu um golaço de falta contra o Corinthians, sabe dar uma assistência aqui, outra ali, né? Enfim, não sei, vamos aguardar aí para ver o que o destino, o que essa partida nos reserva. Então essas são as prováveis possíveis escalações dessas duas equipes para o jogo de logo mais, jogo de suma importância para o nosso gigante. Agora, meus amigos, antes da gente estar encerrando o nosso conteúdo, tenho que falar com vocês de mais 2 assuntos. Um deles é a situação do Ryan, né? A gente tomou conhecimento através de rede social ontem, nessa última quarta-feira, né, terça-feira, melhor dizendo, nós tomamos conhecimento de que o Ryan, né, ele vem sendo assediado, né, pelo Anderlecht. Ele já vem há um bom tempo sendo assediado
negociado pelo Anderlecht, e também a Fiorentina, né? Parece que a Fiorentina estaria inclusive negociando, né, a situação da contratação de Ryan. Gente, eu não vou cravar se tem negociação, se não tem, não vou trabalhar com você, aqui para vocês com mentira, tá? Uma coisa que eu bato muito aqui no canal é gente que fica aí falando fake news. Então, já tô sendo bem sincero, tá sendo pipocando muito nas redes sociais, nada oficial em parte do Vasco. Nas redes sociais há quem diga de que a Fiorentina estaria negociando já com o Vasco uma possível compra do Ryan já para o fim do ano aí, depois do Campeonato Brasileiro. Vamos ter que aguardar se é verdade ou se não é. É o que eu sempre digo e é uma máxima realmente debaixo do céu da presença de Deus, porque é o que? O tempo é o dono da verdade. O tempo mostra, o tempo vai nos mostrar se realmente tinha alguma coisa, se não tem, né? Quais são as reais possibilidades do nosso cria Ryan deixar o Vasco. Eu, na minha humilde opinião, nada contra a pessoa física dele, mas esportivamente falando, acredito que ele não foi aquilo que a torcida espera. Algumas pessoas ainda apostam nele. Eu particularmente deixaria o rapaz seguir o caminho dele, deixaria ele lá tentar a sorte no futebol italiano. Se eu fosse o presidente do Vasco, tentaria ficar com um percentual ainda do direito econômico do atleta, que se amanhã ou depois ele começar a jogar bola lá na Europa, no futebol italiano, o Vasco, ou de repente lá no Anderlecht, o Vasco pode aí de repente, com uma futura venda, até colocar mais um dinheiro nos cofres. Mas eu deixaria o rapaz seguir o destino, seguir a vida dele, até mesmo para abrir a folha salarial, para a gente tentar trazer outro jogador aí para a temporada no ano que vem. Essa é a minha opinião, mas respeito também quem pensa ao contrário, tá, meus amigos? Olha só, se tratando da nossa colina histórica, do nosso estádio de São Januário, tá? O GE. Globo fez um levantamento bastante interessante, que eu confesso que eu não tinha ainda parado para pensar nessa situação. É o seguinte, que a nossa colina de São Januário, como todo mundo já sabe, depois do Campeonato Brasileiro deve começar as obras de reforma. Nosso estádio deve ficar aí mais ou menos uns 3 anos ou um pouco mais fechado para reformar a nossa colina. A gente vai ter um novo estádio, um novo tão sonhado e merecido, que nós, além do torcedor do Vasco sonhar, a gente merece uma casa nova, com cara nova, né, para receber a nossa torcida, que é gigante, que é imensa, como já diz o hino do Vasco, sua imensa torcida bem feliz, que a nossa torcida do Vasco é imensa e é bem feliz. Embora, é claro, nos últimos anos a gente não tenha tanto motivo assim para sorrir, mas acredito que muitos dias vindouros ainda estão por vir. Fato é, meus amigos, fato é que é o seguinte, segundo esse levantamento do GE. Globo, com a reforma de São Januário, o nosso estádio pode chegar aí, pode figurar o top 10 dos maiores estádios do Brasil em termos de capacidade para recepcionar o público, a torcida, tá? Você acompanha na sua tela essa arte aí, do próprio GE. Globo. No caso, hoje, o maior estádio para receber público no nosso país é o Maracanã, 78.838 pessoas, espectadores. Logo na segunda colocação vem o Mané Garrincha, com 72.788 pessoas podendo estar presente no estádio. O Morumbi, o estádio do São Paulo, recebe 66.795 pessoas. O Castelão, que é o estádio do Ceará, 63.903 pessoas. O Mineirão, 61.846 espectadores. O Arruda, 57 mil lugares. A Arena do Grêmio, 56.500 lugares. O Beira Rio, 56 mil lugares. Deixa eu ver, o Mangueirão, 55 mil lugares, e o Parque do Sabiá, na cidade de Uberlândia, recebe aí atualmente 53.350 pessoas, espectadores, torcedores nas suas dependências. Então o Vasco hoje coloca aí numa média de 18 a 20, 21 mil pessoas no máximo em São Januário. Todo mundo sabe o porquê, não vou nem entrar nesse mérito aqui, até porque tem gente falando, tem gente chateada comigo, você só reclama, você só critica, você não sei o quê, porque eu dou minha opinião, gente, eu dou minha opinião, quando é pra elogiar, elogio, quando é pra criticar, eu critico, mas hoje eu tô suave, hoje eu tô leve, na paz do nosso bom Senhor Jesus, tô tranquilão, não vou nem aqui entrar nessa seara não. O que eu quero falar com vocês aqui é o seguinte, é que o Vasco, inicialmente nosso projeto seria para 43, 44, quase 45 mil torcedores no nosso novo São Januário. Mas o Pedrinho fez esse pedido, né, para essa alteração junto aí ao arquiteto Sérgio Dias e também, é claro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, porque o projeto do nosso novo estádio foi aprovado na Câmara do município. Fato é que a ideia do Pedrinho é que São Januário tenha capacidade para 57 mil pessoas. Com isso, o nosso Vasco seria aí top 6 aí praticamente, né, top 6
6 ou top 7, digamos assim, do futebol brasileiro em termos de capacidade, né? Mas aí vamos lá, meus amigos, tirando Maracanã, que é um estádio público, tirando o Mané Garrincha, que é um estádio público, tirando aí o Mineirão, que também é um estádio público, se eu não me engano, acho que o Castelão também, né? Não tenho certeza, né? Então, meus amigos, aí privado particular, né, o Vasco seria aí o segundo maior do país, particular, né, porque teria aí o Morumbis do São Paulo, 66 mil, quase 67 mil, aí teria o Arruda com 57 mil e o nosso São Januário. Então, o Vasco seria aí entre os 3 estádios particulares, privados, maiores do país, ficando atrás aí, é claro, dos outros estádios que são do estado, né, que é do nosso país, aí do governo do estado, que é o caso do Maracanã, que é o caso do Mané Garrincha, que pertence lá ao estado de Brasília, do Distrito Federal, né? Enfim, muito bacana, ótima notícia, lembrando que o Vasco ainda aguarda aí, né, a concretização, né, o encerramento da venda do potencial construtivo, pelo menos da primeira parcela, que seria algo em torno de 30% do potencial construtivo, para o Vasco colocar o dinheiro nos cofres e aí sim começar as obras do nosso novo São Januário, tá bom, meus amigos? Então é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês nessa manhã de quarta-feira, um casaca no coração de cada um de vocês, pra cima deles, meu Vascão, dale, dale, meu Vasco. Meus amigos, hoje tem Vascão, vamos torcer pro Vasco ser campeão, São Januário, meu caldeirão. Vasco, a tua glória é tua história, é relembrar o expresso da vitória contra o River Plate, sensacional. Gol de quem? Gol do Juninho, monumental. E tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco.